Olá pessoal, como vão todos? Eu sou o professor Celso Yamamoto e mais uma vez estou aqui com vocês para a gente poder conversar a respeito de acupuntura. Mas antes de começar mesmo o assunto que eu quero abordar com vocês hoje, eu queria passar para vocês a minha programação de uns cursos presenciais que eu estou organizando agora para esse final do ano de 2019. Tá? Então, no dia 28 de setembro, vou estar ministrando um curso de acupuntura e terapias naturais na estética facial. 19 de outubro vai ter um curso de auriculopuntura, esse sempre muito bem procurado. 23 de novembro, acupuntura nos tratamentos de ortopedia, problemas ortopédicos. E no dia 7 de dezembro, o curso de acupuntura e psicologia. Se estiver interessado num desses cursos, tá? Vou pedir para vocês entrarem em contato comigo, tá? Para entrar em contato comigo, informações a respeito do curso, a programação dele, o valor de cada um desses cursos, tudo isso daí você encontra no site shenlong.com.br. E lá você vai ter um número de contato telefone também para entrar em contato com a gente para poder fazer a sua inscrição. Lembrar que são cursos concorridos. Alguns deles já estão com poucas vagas, inclusive alguns deles eu acho que estão praticamente até com vagas meio preenchidas agora, tá? Vou ver inclusive se eu consigo ver outras datas aqui também. Mas se você tiver interesse em fazer esses cursos, lembre-se, é a última oportunidade desse ano para poder fazer cada um deles, ok? Mas vamos lá, o que eu queria falar aqui com vocês, tá? Além dessa abordagem dos cursos, vamos falar sobre um problema relacionado com a medicina chinesa. Ok, essa pergunta já chegou há um certo tempo aqui para mim, mas vale a pena te comentar a respeito dela, porque ela envolve inclusive o princípio de como eu faço uma avaliação da medicina chinesa. Tá? Primeira pergunta basicamente é a seguinte: se a retenção de líquidos, edema, inchaço corporal, se isso está relacionado com o elemento terra ou com o elemento água. Okay? Então, inchaço corporal pode estar relacionado com qualquer um desses dois elementos. Okay? Mas, basicamente, quando eu penso em inchaço corporal, eu vou pensar sempre... Primeiro, começo pensando nos rins. Os rins que estão aqui são responsáveis pela eliminação do excesso de urina, excesso de líquido na forma de urina. Tanto é que no conceito chinês, os chineses dizem que os rins eles governam os líquidos do corpo. Então eles governam os líquidos corporais. Se eles não estiverem governando direito os líquidos do corpo, o que acontece? Esses líquidos vão ficar retidos dentro do corpo, causando um inchaço. Bom, e os rins são os órgãos que a gente vai encontrar justamente no elemento água. Então, um inchaço corporal pode estar relacionado com a energia desse elemento. Se a energia do elemento água não está legal, os rins não vão funcionar direito, não vão governar os líquidos adequadamente e com isso vai ter uma retenção de líquidos, ok? Tá bom. Agora, elemento terra. O elemento terra que a gente tem, vou fazer uma terrinha aqui, tá? O elemento terra, e cada um deles tem relação também com um clima dentro da natureza. E o clima associado com o elemento terra é justamente a umidade. Ou seja, se você tiver um descontrole da energia do elemento terra, essa energia da umidade vai se acumular, aí você vai ter uma enchente. Aí então, no caso aqui, é uma analogia, lógico. Tá? Se você tiver uma alteração da energia do elemento água, a umidade vai ficar sem controle, você vai ter uma retenção de umidade, causando um inchaço. Ou seja, o elemento terra também pode estar relacionado com um aumento da umidade do nosso corpo. Então, a umidade dentro do nosso corpo pode ser causada tanto por um problema do elemento água, quanto por um problema do elemento terra. Então, se alguém perguntar para mim, inchaço tem relação com qual dos 5 elementos? Minha resposta vai ser o seguinte: pode ser tanto o elemento terra, quanto pode ser o elemento água, como pode ser também dos 2 elementos. Porque eu vou lembrar, que lá naquela teoria dos 5 elementos, tá? O elemento terra que está aqui é justamente o elemento que exerce controle sobre a energia do elemento água. Ou seja, o problema do inchaço corporal pode ser de terra, por causa da umidade. Também pode ser de água, por causa dos rins. Mas pode estar relacionado também com os 2 elementos. E nisso daí a gente pode ter uma dificuldade, algumas pessoas pensando assim, bom, afinal das contas então,
Quando a pessoa tem inchaço corporal, qual é o problema dela? Bom, antes de responder essa pergunta, vou passar uma outra pergunta que me fizeram aqui também, tá? Que é a seguinte: se uma pessoa tem muita sede, eu vou relacionar essa queixa sede a qual dos 5 elementos? Então a gente volta aqui nos 5 elementos, né? Elemento fogo, elemento terra, elemento metal, a água e a madeira. Tá? Então, se a pessoa tem muita sede demais pode ter relação com qual dos 5 elementos? Bom, pode ter relação com o elemento fogo. Né? Então a sede pode estar com o elemento fogo. Se a pessoa tem muita energia do elemento fogo, tem muito calor interno, então ela vai querer beber mais para apagar esse fogo. Tudo bem? Ok. Mas a gente vai lembrar também que a água é aquele que governa os líquidos do corpo. E se o rim não estiver governando os líquidos do corpo de uma forma adequada, esse líquido pode ficar tanto retido dentro do corpo, como o rim pode eliminar demais esse líquido, causando então a necessidade do corpo consumir mais líquidos. Então, a sede também pode estar relacionado com uma alteração da energia do elemento água, tá bom? Mas como a gente acabou de ver, tá? Se a pessoa tiver pouca umidade dentro do corpo, isso faz com que ela busque mais água para estar bebendo, para ter mais umidade dentro dela. Então, sede também pode estar relacionado aqui com o elemento terra. E, bom, o clima do elemento metal, qual é? O clima do elemento metal é a secura. Então, se a pessoa tiver muita secura interna, ela vai fazer o quê? Vai querer beber mais água. Ou seja, a sede também pode estar relacionada aqui com o elemento metal. Só sobre o elemento madeira. E no elemento madeira não dá para encaixar, na verdade, essa aqui de sede. Bom, de qualquer forma, você tem sede associado com os 5 elementos. Tá? Inclusive, inchaço, a gente viu, podia estar relacionado tanto com o elemento terra quanto com o elemento água. E pode estar relacionado com os dois, até pelo ciclo de dominação, controle. Okay? Então, onde eu vou encaixar esse tipo de queixas? Onde é que eu vou encaixar sede, por exemplo? Onde é que eu vou pensar qual elemento que de fato está afetado, causando um inchaço corporal? Aí que está. A gente não trata queixas específicas. Então, a gente não trata sede, a gente não trata inchaço corporal. Eu não trato doenças. Na verdade, o que eu vou ter que fazer é tratar o paciente como um todo. Então, para saber se a sede, especificamente a sede, vamos pegar só a sede aqui. Tirar esse conceito que tem aqui, esses risquinhos aqui que eu coloquei com representação de inchaço. Tá? Se eu ficar só com o sintoma da sede, aqui no caso, que a gente tem nesses elementos, a qual desses 4 elementos de fato está relacionado com essa queixa do paciente? A princípio, eu não sei. Eu vou ter que analisar melhor esse paciente para poder identificar de fato em qual desses elementos essa queixa está sofrendo alteração. Então, por exemplo, através da uma boa anamnese, eu posso descobrir de repente que, além da sede, esse paciente vai estar apresentando outras queixas aqui no elemento água, enquanto nos outros elementos não há presença de queixas, ou seja, a energia está mais alterada aqui no elemento água. Com isso, eu posso falar o seguinte, através dessa análise maior. Tá? Como tem mais queixa aqui no elemento água, então provavelmente essa queixa de sede não está relacionado nem com fogo, nem com terra e nem com metal. Há uma alteração de fato acontecendo no elemento água. E a queixa da sede, então, estaria vinculada a esse elemento. Então, gostou desse vídeo? Espero que sim. Espero que você possa comparecer aos cursos que eu vou estar ministrando esse ano. Qualquer coisa também, muitos desses cursos, tem gente que às vezes fala para mim que não tem condições de poder frequentar o meu curso presencial por vários motivos, tá? Em outros estados do Brasil, inclusive. Tá? Qualquer coisa, alguns desses cursos você vai poder encontrar eles online, tá? Para você poder adquirir o acesso a esses cursos. É o mesmo endereço, shenlong.com.br. Okay? E é o mesmo material do curso presencial que eu transformei em material online. Tá? Então, tá? Se você não puder vir, tá? Você pode estar acessando esses cursos online, mas de qualquer forma, tá? Se você vier comparecer aos cursos, eu com certeza teria o maior prazer em recebê-los aqui e poder falar diretamente sobre acupuntura. Tá bom? Então, fico por aqui, me despeço, espero que esse vídeo também possa te ajudar a entender como a dinâmica do pensamento dentro dos 5 elementos. Nos vemos no outro vídeo. Tchau, até breve.